coletiva, que avaliação você pode fazer dessa grande partida, a vitória do Figueirense 3-2 diante do Internacional? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, parabenizar os jogadores, depois a nossa torcida, e dizer que eu fico muito feliz não só pela vitória, mas pelo jogo em si, né? Quem assistiu o jogo, assistiu um bom jogo, o jogo jogado, sem os jogadores quererem fazer qualquer tipo de antijogo, o jogo para frente. A nossa equipe, ela vem amadurecendo, mas ela vem provando que é difícil se conter atrás, né? Nós saímos fazendo um excelente primeiro tempo, talvez 1-0 tenha sido pouco pelo que nós tenhamos dominado o Inter, o adversário, e no segundo tempo a gente sabia que eles viriam com mais força, mas que se nós aproveitássemos os contra-ataques, nós conseguiríamos ampliar. E quando nós ampliamos, achamos que estava bem tranquilo, a gente posicionou o time para fazer duas linhas, né, coisas ainda que vão acontecer, justamente pela volúpia e a intensidade do nosso time em querer jogar. Saímos para tentar marcar um zagueiro isolado, tomamos um gol até que a bola, se não me engano, saiu. Mas no contexto geral, time muito bem, todos os aspectos, não enfrentamos qualquer time, não ganhamos de qualquer time, ganhamos de um time que estava pontuando, que estava na liderança, que tem uma tradição grande, mas o mais importante também é ressaltar a força que a gente tem traduzido o Figueirense junto com o Scarpelli. Isso é muito importante para a gente, o time jogar com alma e também jogar junto com a torcida. Próprio, como é que foi a decisão, né, de colocar o Lins ali no ataque, sendo que ele foi muito bem? O próprio Rafael Moura disse que saiu que ele tem uma lesão, que ele vai ter que trabalhar com isso também, e o time jogou muito, né? Jogou muito bem. Sem dúvida. A decisão do Rafa foi em conjunto, né? Ele já é um jogador experiente, ele sabe qual seria o custo-benefício. Eu conversei bastante com ele. Rafael, você pode jogar, mas pode agravar também. Foi muito, a gente tem que ouvir muito mais o jogador, né? Ele é um jogador consciente que sabe disso. O Lins é um jogador que a gente está amadurecendo, colocando aos poucos, e hoje, desde o início, e colocando do lado que não é muito o costume dele, mas justamente para a gente ter aquela quebra. O Inter é um time que faz uma pressão, mas ele faz um pouco uma pressão individualizada. Então eu trouxe os meus dois armadores, né, seja Ferrugem, seja Badi, bem próximo aos nossos zagueiros, para ter o espaço para a gente fazer 1 contra 1 dos laterais. E isso aconteceu o tempo todo, o Lins toda hora levando vantagem nisso, né? Isso foi com pouco tempo, mas conseguimos treinar isso. E ele demonstrou a qualidade e a expectativa que a gente esperava desde o início da contratação dele. Então foi isso, infelizmente tivemos esse acontecimento com ele, espero que não seja nada, e o Caucaia vem treinando muito bem, com afinco, e para mim foi um ponto assim muito bom de equilíbrio do time, o Caucaia. Vinícius, hoje, além da vitória, né, que já tem acontecido com o São Paulo, contra o Inter, um jogo de muitos gols, né? Até diferente do que vem acontecendo nos jogos do Figueirense. A equipe começa a chegar próximo daquilo que tu espera, também nesse sentido de ataque, uma equipe mais acima? Sim, eu cobro muito dos jogadores as movimentações. Quem lembra do nosso time 2013, 2014, com velocidade, saídas em velocidade, dando liberdade para esses jogadores partirem para cima, né? Então isso é muito importante, a gente começa a compreender isso. E eu sempre falo para eles, pelo menos é a minha filosofia, quem vai ganhar é o futebol. A gente tem que ganhar na bola, independente do time que esteja do outro lado. Não adianta a gente ficar só se defendendo, até precisamos parar mais a jogada. Nosso time para muito pouco a jogada. Você não precisa machucar o jogador adversário, mas você tem que parar. Isso a gente não sabe fazer ainda, porque é característica do Badia jogar, do Ferrugem jogar, do Eli, né? Então aí você tem os jogadores da frente, eles param muito pouco a jogada. Mas a gente vem encontrando isso, né? E principalmente os jogadores têm essa liberdade, essa confiança de jogar a bola, jogar. Vai enfrentar qualquer adversário que seja, a gente tem que jogar futebol. Vinícius, você acredita que essa foi a melhor partida do Figueirense do ano? Acredito que essa tenha sido a melhor partida do Campeonato Brasileiro, sem falsa modéstia, pelo que os dois times jogaram, né? E sem dúvida, do Figueirense sim, porque, volto a dizer, nós enfrentamos uma excelente equipe e soubemos traduzir a nossa superioridade, colocamos isso em campo, respeitando sempre o adversário, sem problema, mas conseguimos colocar a superioridade, fazer essa superioridade no campo. Vinícius, você comentou sobre a atuação do Lins, foi a primeira partida dele como titular com a camisa do Figueirense.
Gostaria que você falasse também um pouco da atuação do Thiago Rodrigues, ele que entrou na vaga do Gatito Fernandes, e se existe a possibilidade de permanência destes dois atletas que hoje foram titulares, o Thiago Rodrigues e o Lins, para a partida de quarta-feira. Na verdade, os dois foram bem mesmo. Até peço desculpa de não ter comentado sobre o próprio Thiago. Jogador que se destacou no campeonato, né, regional aqui, já entrou bem no jogo contra Santa Cruz, que tem uma personalidade que o próprio Tedeschi, o nosso treinador de goleiro, já o conhece. Então isso dá uma confiança para a gente. Com relação a isso, está muito cedo, deixa eu respirar um pouco e pensar para frente, apesar de ser pouco tempo. Mas o que começa a deixar a gente tranquilo é justamente isso, né? Saber que quem vai entrar vai dar conta do recado. E se não entrar, tá ali cutucando, né, o titular, levantando o nível para que a gente possa sempre ser essa disputa saudável. E o que você já pode projetar para esse jogo? Como o Paulo falou, você que é um jogo atrás do outro, né? Jogadores que, por exemplo, Dudu, que tem a volta do Gatito, o próprio colega já perguntou também, mas o que você pode já projetar desse jogo? A gente deve ter uma volta automática do Dudu, principalmente porque ele saiu jogando bem, mas foi a questão realmente do terceiro amarelo, né? E aguardar amanhã, aguardar a apresentação desses jogadores, o desgaste, e sem dúvida uma partida muito difícil em Juiz de Fora, que vai estar a torcida adversária toda favorável ao Botafogo, né? Não é à toa que eles mandaram o jogo para lá, e a gente espera, junto com o nosso amadurecimento, que já foi assim um pouco no Atlético Paranaense, foi contra o Cruzeiro, foi melhor ainda contra Santa Cruz, que não aconteça algum percalço, né, que interfira no nosso desenvolvimento. A gente vai lá para jogar e para conseguir um resultado positivo. Feliz vai participar, na verdade vai dar uma aula, né, no congresso amanhã lá na CBF. Chega com moral elevado também para mais esse evento? A CBF ela promove cursos, né, nível A, B, C. Eu sou um dos instrutores há 5 anos, ajudando aí, aprendendo bastante, mas ajudando também. Eu vou palestrar durante 8 horas amanhã, então a Vitória ajuda bastante. São 4 horas teóricas e 4 horas de aula prática. A gente vai com muito mais entusiasmo, sem dúvida nenhuma, um pouquinho mais de moral para falar com os nossos companheiros treinadores. Esse é um curso basicamente reservado para os treinadores brasileiros que estão no exterior. Então, por isso, nesse período agora. Pessoal, obrigado. Vinícius Eutrópio.